Se você está pensando que este vídeo é um daqueles que traz uma fórmula mágica para você no dia seguinte colocar em prática e virar um orador extraordinário, ou aquele vídeo que promete acabar com a sua fobia em poucos segundos, ou até mesmo um daqueles com dicas superficiais que você não precisa pôr a mão na massa, então, por gentileza, para por aqui e vá atrás de um desses, porque nesse vídeo de hoje eu vou trazer 5 passos difíceis, mas fundamentais que você precisa dar para perder o medo de falar em público. E já adianto, não tem almoço grátis, você vai precisar praticar, não tem jeito. Mas se você quer realmente aprender sobre o assunto, fica comigo. Olá, eu sou o Leandro Pilati e essa é a Vox Story, você já conhece, um canal feito para ajudar vocês com informações sobre comunicação, técnicas de apresentação, storytelling e a oratória, o nosso assunto de hoje. Olha, eu estou fazendo esse vídeo com muito carinho. Antes eu fiz um vídeo, esse aqui em cima, logo no início do meu canal, onde eu trouxe várias reflexões e como é importante nós entendermos primeiro o medo de falar em público para depois vencermos esse medo. Depois, clica aqui que vale muito a pena. E por que eu estou fazendo mais um vídeo no canal, até mais didático, sobre esse tema? Primeiro, porque muita gente passa por esse problema e é um propósito meu ajudar essas pessoas. É uma das razões de eu ter fundado a Vox Story. E segundo, não menos importante, como verdadeiro especialista sobre o assunto, e eu digo verdadeiro, modéstia à parte, porque eu estudo e pratico isso há quase 3 décadas. Me incomoda profundamente ver vídeos no YouTube de especialistas que dizem: vem comigo que eu acabo com sua fobia em poucos segundos. Dá um clique aí, procure que você vai ver aí no YouTube. Ou é simples, faça isso que vai resolver, e outras pérolas. E isso para mim é um desserviço sobre o assunto. Você quer ver um exemplo? Eu tenho certeza de que você já ouviu alguém citar uma pesquisa que diz que o ser humano tem mais medo da morte do que falar em público. Não ouviu? Não é verdade. Mas tá cheio de especialistas que dizem isso, tá vendo? Aliás, se você já ouviu e quiser saber mais sobre esse tópico, por que não é bem assim a pesquisa, escreva aqui nos comentários, por gentileza, que podemos falar só sobre isso, fazer um vídeo só sobre isso depois. Então, vamos lá, seria o mais prático possível. Vamos aqui falar sobre 5 passos importantes que você precisa saber, refletir e colocar em prática para vencer aos poucos a glossofobia, termo usado para descrever o medo de falar em público. Primeiro passo, entenda o seu cérebro. A neurociência já nos traz dados suficientes para compreender esse mecanismo. Primeiro precisamos entender que estamos falando de um comportamento. E a maioria das pessoas que hoje têm medo de falar em público, em algum momento do passado, e elas podem ali não se lembrar, tiveram o que nós chamamos de esquiva experiencial. O que é isso? Você teve a oportunidade ou precisou falar em público, seja no colégio, ou sei lá, na faculdade, em casa, não importa onde, e você se esquivou. Quando isso aconteceu, seu cérebro entendeu isso como algo positivo. E como não precisou se expor, você se sentiu aliviado e você foi recompensado. O problema é que nosso cérebro registra isso. São verdadeiros circuitos mesmo. E da próxima vez que isso acontecer, você vai e se esquiva de novo. Aí gera outra recompensa e assim por diante. Até evoluir tanto em alguns casos que você pode gerar um quadro mais sério ali de fobia social. Você se lembra até inclusive falei nesse vídeo, você se lembra do exemplo do leão de luta ou fuga?
Se ele aparece na sua frente, ou você foge ou você luta, e seu corpo se prepara para isso. O leão atualmente é, nesse exemplo, a apresentação em público. E nesse caso, você sempre optou por fugir e não enfrentar. E seu cérebro aprende que isso é bom e que se esquivar é uma baita recompensa. O problema disso tudo é o quê? Você não vai poder se esquivar para sempre. E como sempre se esquivou, não criou ali um repertório comportamental para isso. E quando se vê obrigado a falar em público, tem a impressão de que vai morrer fisicamente, pois enfrenta todas aquelas emoções, reações involuntárias no seu corpo que teria se tivesse que enfrentar um leão. Entendeu? Por isso o passo número 1 é compreender tudo isso, porque só assim eu compreendo, entendo claramente que preciso colocar em prática o passo que eu chamo de passo número 2. Perceba seus pensamentos. Isso é o que chamamos na ciência de metacognição, ou seja, pensar sobre o pensamento. É fácil, olha, o pensamento é um processo que chamamos de processo cognitivo. E pensar sobre o pensamento seria um processo metacognitivo. Quando você tiver que apresentar, enfrentar essa situação, reflita sobre o que está passando com o seu corpo, sobre as sensações e com seus pensamentos. Pare para pensar. Você realmente está em perigo para se sentir como está se sentindo? Você vai começar a perceber que está envolto, na verdade, por uma série de crenças limitantes que te dizem que você não é bom, vai falhar, vai esquecer e assim por diante. Coloque a razão aqui em jogo e pondere sobre tudo isso primeiro, para ver que não é um bicho de 7 cabeças assim. Terceiro passo, anota aí. Falamos do primeiro, segundo, agora é o terceiro. Foque no que você controla. Até os filósofos estoicos, lá no estoicismo, como Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, nos ensinavam isso há mais de 2000 anos atrás. E hoje a ciência valida. Ao praticar o passo número 2, a metacognição que falamos agora, você vai perceber que de nada, mas nada adianta focar no que pertence ao outro. Exemplo, será que vão gostar da minha apresentação? Será que vão rir de mim? Será que vão achá-la sem importância? Tudo isso pertence ao outro, não a você. Veja que eu não consigo praticar o passo número 3, que estamos falando agora, sem antes entender o que se passa com o meu cérebro, passo 1, e pensar sobre tudo o que está acontecendo comigo, com o que eu estou pensando, passo número 2. Então aí é hora de focar no que você controla. Mas como, Leandro? Número 1, planejamento. Você vai estudar bastante sobre o assunto, se preparar e vai construir um roteiro para sua apresentação capaz de criar um máximo de interesse na audiência e que aos teus olhos esteja surpreendente. E depois, treinamento. Com o seu conhecimento e roteiro bem criado, você vai treinar sua apresentação, diminuindo vertiginosamente qualquer chance de gaguejar, esquecer ou se atrapalhar. Você vai ficar mais seguro, mais preparado e, com isso, mais pronto para falar em público e se apresentar. Foco total no que você controla. Estão acompanhando comigo? Passo número 4. Exponha-se. Aqui é a parte que muitos não gostam de ouvir e deixam o vídeo. Sabe por quê? Porque muitos querem ouvir aqui fórmulas mágicas para não precisarem se expor e mesmo assim serem ótimos oradores sem prática. Não há almoço grátis. Aliás, um recadinho importante aqui. Se você estiver gostando, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo aqui que o algoritmo do YouTube indica ele para outras pessoas que também precisam ouvir isso. Vamos lá então. Eu dizia que não há almoço de graça. Você precisa se expor para criar um repertório comportamental. Você vai perceber que não é tão incômodo assim falar em público como você antes imaginava. Isso vai
na verdade, gerar um reforço positivo de que você pode sim fazer isso. E vai ficando cada vez mais fácil das próximas vezes. Por quê? Você foi criando o que eu acabei de falar agora, um bom repertório comportamental, novos circuitos para isso. Agora, a recompensa no seu cérebro não é porque você fugiu e foi bacana, é porque você enfrentou e foi no início interessante, depois mais interessante ainda, até quem sabe se tornar prazeroso. O reforço agora é positivo, lembra? Mas Leandro, como eu posso iniciar esse processo da exposição? É muito difícil. Vá aos poucos. Comece falando bom dia para o porteiro, puxando o assunto com o atendente do sacolão, o caixa do supermercado, etc. Qualquer oportunidade dessa já é um passo importante para você se expor e ir treinando. Assim, você vai iniciando pela situação menos difícil para mais difícil. A exposição ocorre aos poucos e a frequência desses pequenos atos fará o seu cérebro se acostumar com esse novo padrão. Quinto e último passo, comemore as conquistas. Não importa o tamanho da conquista, se é pequena ou grande. Se você conseguiu falar, como no exemplo que eu dei agora com o caixa do supermercado, ou se você fez uma grande apresentação, perceba a sua evolução e comemore. Sabe por quê? Para mostrar para o seu cérebro que você está melhorando a cada dia e enchendo ele cada vez mais de bom repertório comportamental. É um reforço positivo. Só se lembre de se comparar com você mesmo e não com os outros. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, experiências diferentes e o maior erro é querer ser outra pessoa. Pense como você estava ontem e como está hoje, depois desta experiência ali de falar em público. Não melhorou? Continue, persista, continue ali no caminho. Melhorou um pouco ou muito? Comemore e saiba que seu futuro é muito promissor. É aquela frase, seja hoje melhor que ontem e pior que amanhã. Espero que você tenha percebido que para vencer o medo de falar em público não é tão simples assim como muitos especialistas vendem por aí, mas ao mesmo tempo você também percebeu que é muito possível de superar isso em você. Mas para isso você precisa entender o que se passa com o seu cérebro, pensar sobre os seus pensamentos, metacognição, focar no que você controla, se expor às situações aos poucos e comemorar suas conquistas. Espero que este conteúdo feito com muito carinho tenha sido válido e prazeroso para você, assim como foi para mim. E por favor, se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou de alguma maneira, comenta aqui com a gente. Também compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e sempre dê aquele like que o YouTube nos ajuda demais aqui no nosso canal. Muito obrigado por ficar até aqui, um grande abraço e uma ótima apresentação.